Bom, antes de começar, vou fazer uma introdução aqui, né? É, Meu nome é Wagner Baldi, né? Eu, eu trabalho na Ciência aí há uns 2 anos, mas com o pessoal da Ciência em si, eu trabalho há bastante tempo, tá? Eu acompanho o SAP desde a época de 98, tá? Então, assim, eu comecei lá nos primórdios do ABAP, fui para Basis, depois mudei para o SAP CRM, ousei ir para outras plataformas, depois não gostei, voltei para o SAP, tá? Para o mundo SAP, mexi com a parte Java, NetWeaver Java, tá? Então, eu venho acompanhando bastante a evolução aí do SAP, tá? E quando eu pensei que ia ser minha última parada ia ser o CRM, o NetWeaver Java, aí eu me deparo com o SCP, tá? E aí eu começo a evoluir esse processo, né, juntamente com o pessoal da CNC, aí como topo do que se diz aí de inovação, tá? Então, assim, hoje lá na CNC eu estou como gerente de soluções, né? Então a gente roda vários clientes, a gente ministra workshops para o pessoal, para cliente, tá? Para realmente aumentar a adoção na plataforma da SAP, tá? Bom, eu vou só tirar a câmera aqui agora para não pegar muito a banda, tá? Vamos lá. E aí a gente já começa a apresentação. Pronto, vamos lá. Tá. Uh, a gente começa um pouco com o cenário que hoje, não sei, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, tá? Já conhece. Os que não conhecem, eu vou repetir aqui, né? Estamos num universo onde a integração está começando a ser tudo, tá? Então, hoje a gente não tem aquela aquela caixa fechada, né, onde tínhamos todos os programas e aplicativos rodando e aquilo era o nosso universo, né? Eu falo isso porque acompanho a ECC, SAP, né? Então a gente começa a ter uma diversificação no sentido de que a gente precisa reduzir o risco, os nossos riscos, né? E como que a gente reduz os nossos riscos? A gente cria os microserviços, né? A gente cria serviços, a gente delega tarefas a produtos e a serviços que vão fazer bem aquela tarefa, tá? E a gente não precisa se preocupar no caso de upgrades, no caso de localização, né? Que a gente vai ver aqui os cenários que são possíveis mais à frente, tá? Então, a SAP ela se posiciona no mercado aí, o SCP, o SAP Cloud Platform, como sendo o integrador para toda essa plataforma, tá? Então, assim, hoje, eu sei que é duro, eu também gostava muito desse ambiente que era controlado, né, que é o, o ECC, mas, infelizmente, assim, com a evolução, a gente precisa entender que agora a centralização já não fica mais num único produto, né? Então, se a gente vê no nosso lado direito, a própria SAP, nesse caminho, já evoluiu para ter vários produtos adquiridos e desenvolvidos de mercado para que possa oferecer essa excelência de produto para cada plataforma, para cada necessidade, tá? Então, do lado direito, eu tenho os produtos que são da SAP, tá? E com eles eu tenho a necessidade, né, de extensão, tá? A extensão é feita dentro do SCP,
do SAP Cloud Platform, porque esses produtos que são da SAP, eles são SaaS, né? Então, assim, são produtos onde eu tenho a subscrição e eu tenho lá algum poder de desenvolvimento dentro deles, mas se eu tiver que fazer uma extensão maior, eu tenho que utilizar realmente alguma plataforma mais parruda. E para isso, o SCP ele está posicionado aí no meio, tá? A gente vê a extensão não somente como sendo um add-on, vamos falar assim, do que são os produtos da SAP, tá? A extensão é toda a parte que envolve integração, que envolve comunicação com outras bases e mesmo até com outros databases, tá? Então, assim, eu tenho do lado esquerdo vários produtos onde eu tenho que me integrar com eles para ser competitivo no mercado, tá? Então, para isso, a SAP também criou, que a gente vai ver mais nos próximos slides, o Open Connector, tá? O SCP hoje ele é hosteado dentro ou do próprio CPD da SAP, tá? Mas futuramente ele tende a usar um dos players na posição de baixo, né? AWS, Google e Alibaba, assim como o Azure, para hospedar a sua plataforma. Cada vez mais a gente vai tendo aí produtos, né, e serviços na plataforma do SCP, tá? Então, assim, para quem imagina que no SCP tenha só tem o Fiori, só tem o HANA, API, não. Eu tenho vários outros produtos que eu posso estar utilizando para fazer essas extensões, para criar meus próprios produtos, tá? E aqui eu tenho um mapa do que eu posso ter para me fortalecer nessas extensões, tá? Os três grandes pilares que eu mostro aqui, né, que aí a SAP divulga, extensão, integração e construção, tá? Extensão é você pegar um produto da SAP e desenvolver uma parte, ou seja, a parte de tela ou parte de integração no SCP, no SAP Cloud Platform, tá? A integração, você usa o próprio SCP usando API Management, usando o CPI, que é o Cloud Process Integrator, tá? E a construção é onde eu vou desenvolver totalmente um produto, tá? E aí, quando a gente desenvolve totalmente um produto, a gente fala o seguinte: em vez de a gente estar onerando, por exemplo, o ECC ou o S4 com uma aplicação que não é inerente, que não é o core, não é o objetivo do próprio do SAP, né, do ECC e do S4, a gente desenvolve isso de forma a não prejudicar a performance inerente a esse core, tá? Então, aí que eu entro com essas novas aplicações. Para essa construção, eu tenho um portfólio grande, né, de aplicativos, né? Então, eu posso usar Fiori, SAP UI5, desenvolver Node.js, utilizar HANA, o banco HANA, eu posso utilizar bancos de mercado, tá? Eu posso usar o Workflow, que agora é um produto aí bastante aceito, tá? Então, eu tenho várias aplicações, várias ferramentas que eu posso desenvolver nessa plataforma, tá? Aqui um pouco do que eu falei agora anteriormente, né? Então, assim, entre o S4HANA e o SCP, eu tenho essa parte de integração, tá? Essa parte de integração, ela pode ocorrer em várias camadas, tá? Então, essa parte do meio, onde está o integration, exemplifica isso. Eu posso querer só desenvolver telas, uma user interface, dentro do SCP,
e que acesse dados direto do S4HANA ou do ECC, tá? Ah, não, eu quero ter, além da tela, eu quero também a opção de ter um workflow, tá? Um IBPM, tá? Um business process aí no meio, tá? Então aí eu já tenho outra camada. Eu posso ter o processo, eu posso ter o business logic dentro do SCP. Ah, então tá bom, eu tenho agora um terceiro layer, um terceiro nível, tá? E também eu posso ter o que é a camada de persistência, tá? Eu posso ter a minha base de dados no SCP, tá? Eu vou explicar um pouco mais para frente. Eu posso ter algumas técnicas onde eu consulto na base do ECC ou na base do S4, tá? Mecanismos onde eu posso replicar esses dados da base do ECC ou do S4 para o SCP, né? E eu posso ter, eu posso tratar no SCP, eu posso tratar o S4 e o ECC como se fosse um sistema terceiro. Como assim? Ah, eu acesso o S4 ou ECC com API, tá? Então, assim, independente do processo, eu puxo dados de lá e resolvo dentro do SCP, tá? Agora, eu mostro para vocês um conceito de sensibilidade, tá? O que acontece, né? Eu tenho aquela clássica extensibilidade que é eu ferir o core do ECC ou do S4. Como assim? Ah, eu começo a desenvolver programas que não são da inerência da aplicação do core, eu começo a criar vários relatórios, eu começo a alterar estándares sem perceber como usar os enhancements, tá? Então, assim, eu começo a criar um core novo, né? E o que isso prejudica no passar do tempo? Prejudica o cliente, porque ele não vai conseguir facilmente fazer um upgrade, né? Dado o esforço que ele vai ter para fazer esse upgrade, dado o esforço que ele vai ter para fazer os regression tests, tá? Então, assim, eu fazendo uma extensão clássica, eu estou sujeito a esses problemas, tá? E do lado da SAP, a SAP precisa disponibilizar um suporte para todas as plataformas, porque, na verdade, o cliente não consegue seguir a evolução, né? Não consegue fazer o upgrade a tempo, e aí eu crio vários cenários onde a SAP tem a dificuldade de resolver um problema de forma mais certa, tá? Então, a proposta aqui é que a gente faça o side-by-side extension, que é realmente eu usar o SCP, né, como plataforma em paralelo com o S4 ou com o ECC para criar novas aplicações ou mesmo telas acessando os dados do S4 ou do ECC, tá? Eu ainda tenho essa parte do WinApp Extensibility, tá? Só que ela não fere o core, né? Então, assim, eu estaria usando ferramentas, tá? E um recurso aí que vem junto com a plataforma, mais com a plataforma do HANA, né? Chamado ABAP CDS, tá? Que eu vou mencionar mais para frente. Aqui mais um pouco, né? Mostrando como eram as extensões clássicas. Então, assim, parte delas, elas não feriam o core, mas a maior parte feria o core, tá? E agora a proposta que é eu desenvolver o side-by-side ou em app extensions, tá? Aqui, por níveis, a gente pode ver o panorama, tá? Então, a gente pode ter as extensões ocorrendo aí em vários níveis, tá? Eu tenho o nível de database, onde eu altero
um campo, eu crio uma tabela, tá? Eu tenho o nível da camada lógica, né? No ABAP, onde eu posso ter uma alteração de um programa, né? E eu tenho a disponibilização dessa aplicação para a user interface, tá? Aqui já começa a aparecer um elemento que é o OData, tá? O OData é um serviço muito usado, tá? Para comunicação das plataformas, tanto no mundo SAP quanto fora, tá? O OData, ele tem um slide aqui específico, né? Que ele mostra, ele foi um protocolo criado pela Microsoft, disponibilizado para o mercado como Open, tá? E ele é bem adotado, tá? Eu vou citar exemplos depois de como ele pode ser usado, tá? Então, eu tenho uma comunicação, que é uma comunicação em layers, né? Então, assim, eu quero só criar o user interface. Então, eu faço um custom user interface e comunico via OData com o meu sistema. Ah, não, eu quero criar uma aplicação aqui e eu quero fazer uma chamada por eventos. Tá, eu posso fazer uma chamada por eventos. Tá? E eu posso fazer a replicação nível de tabela. Tá? A extensão, mais uma slide aqui de extensão side-by-side, né? Eu teria, nesse caso, um dos casos que eu tinha citado anteriormente, uma aplicação à parte, tá? Onde eu comunico com o meu back-end, né? No caso aqui, o S4, né? Ou poderia ser o SCC, usando APIs, tá? Então, assim, vou lá, consulto um dado, quero saber os funcionários. Então, pego uma API, consulto, volto para a minha aplicação e trato isso dentro da aplicação, tá? Esse cenário é muito bom para quando eu vou desenvolver uma aplicação totalmente apartada do core do S4, tá? Eu tenho a aplicação, eu tenho a opção de usar o Web Service, tá? Onde seria disponibilizado o OData Services, tá? Que eu mencionei anteriormente, vou mencionar ele posteriormente também, tá? Então, assim, eu teria a criação de Web Services dentro do ambiente S4 para se estar usando dentro da minha aplicação sendo desenvolvida lá no SAP Cloud Platform, tá? Como eu posso fazer isso de forma fácil no S4, tá? No S4 eu tenho os CDS Views, tá? Então os ABAP CDS Views, eles já geram, eles já expõem via esse protocolo OData as views que eu crio na base de dados, lá no HANA, tá? No ECC eu tenho essa possibilidade de gerar o OData, e aí eu tenho aplicações de acordo com o Spot Package, eu tenho a aplicação específica, que é o Gateway, né, para disponibilizar dados de uma RFC ou de um método, tá, dentro do ABAP. E aqui, por último, eu criaria as próprias, que aí seria no caso, né, que eu já mencionei antes, eu criaria meus próprios web services via essa transação, tá? Então, a gente tem a comunicação via API, a comunicação via ABAP CDS, gerando a data na ponta, e via o gateway, também gerando a data na ponta, mas sendo uma aplicação, consumindo o ABAP e não o banco, uma view de banco diretamente, tá? O último caso seria o Data Replication, tá? O Data Replication, ele é usado principalmente quando você quer uma independência de processamento do seu ECC, tá? Do seu S4. Então, eu não quero
por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu não quero onerar o meu processamento dentro do S4, não quero criar mais aplicações, eu tenho um alto volume de processamento e eu quero uma opção, que aí no caso, no SCP você pode fazer isso, né? De receber os dados que são sincronizados temporariamente, né? Então, assim, pode ser de forma online, né? Registro, cai numa fila e já vai sincronizando, né? Ou pode ser de tempos em tempos, tá? E isso tudo via ETL, né? Então, assim, existem vários produtos da SAP que atendem essa requisição, né? SLT, SDI, SDA, tá? Todos eles para o tipo de situação específico, tá? Eu replicando esses dados lá para o SCP, geralmente a gente joga lá no HANA para ser mais performático, né? Então lá eu posso criar calculations views, tá? Eu posso criar programas, né, que consumam essas calculations views e expor isso para um front-end Fiori ou um front-end web criado, por exemplo, no Node.js, tá? Então, assim, eu posso ter a opção agora de não só desenvolver no front-end Fiori, mas também usar outros front-ends e outros application servers, tá? Tipo Node.js. Então aqui ele mostra um pouco mais aí do que é hoje o potencial do Fiori, né? Então assim, o Fiori ele foi criado para você ter uma facilidade, para você ter uma eficácia e uma rapidez de desenvolvimento em quesitos no que se diz, por exemplo, a telas onde eu vou ter uma consulta ao back-end, tá? Uma consulta aí para o pessoal de intranet, tá? E para o pessoal de internet também, tá? Só que a ideia dele não é você criar uma página web, não. É você ter já os aplicativos padronizados para que você crie uma interface que seja inteligível por toda a empresa. Então, assim como eu tinha o SAP-GUI, que eu mantinha um padrão, eu tenho o Fiori, que eu mantenho um padrão também, tá? Isso não impede de eu customizar o Fiori a ponto de ele se transformar em uma aplicação totalmente diferente, tá? Então, assim, o pessoal acha hoje que o Fiori é só aquela cara dele fixa, aqueles quadradinhos. Não, você pode criar layouts diferentes, tá? E customizar ele, tá? Mas a ideia é o quê? Para ganhar agilidade e a padronização, eu ter ele da forma que ele é gerado, tá? Então, assim, você quer desenvolver uma página web, completamente diferente, tá? Você pode fazer numa outra aplicação. Eu quero mostrar para o meu cliente um background cor azul, cor vermelha, com flor. Então, assim, você pode desenvolver isso, tá? Mas não é objetivo do Fiori, tá? Ok. Para o desenvolvimento do Fiori, e que veio aí com uma força bem grande, tá? Eu tenho um serviço, tá? Chamado Build. O Build ele é capaz de fazer protótipos e depois serem publicados para o Fiori, tá? E além disso, a grande vantagem desse Build é que você pode mostrar ele para os usuários, né? Você pode ter o feedback dos usuários na própria ferramenta. Então você cria as páginas no Build, tá? Você disponibiliza o link para os usuários, para o grupo de usuários. Esses usuários eles podem fazer os comentários
dentro do próprio build, tá? E assim você pode melhorar a interação, né, e a forma de navegação do seu aplicativo, tá? Então, depois que você teve todos os comentários, você teve todo o feedback do usuário, então assim você pode pegar esse build, tá? E você pode fazer um deploy dentro do Fiori, tá? Da WebIDE, tá? A expectativa de utilização, de desenvolvimento, ela baixa drasticamente, tá? Se você faz no build, você tem 70% de aproveitamento, até 70% de aproveitamento do aplicativo. Então, assim que você você puxar esse build para dentro do SAP Web IDE, que é a ferramenta onde você faz a manutenção do Fiori, você só vai ter um retrabalho de 30%, que praticamente é a conexão, vamos dizer assim, né? No caso do OData com o ECC, tá? Então, todo modelo de entidade, ele já monta para você, tá? Como eu estava falando anteriormente, o WebIDE, o Stack, é hoje a ferramenta onde eu desenvolvo não só as telas de Fiori, mas também outros aplicativos, tá? Então, assim, ele não está só limitado a desenvolver as aplicações Fiori, tá? Você pode ter JavaScript nativo, você pode ter projetos Node.js, você pode ter workflows, né? Então, o workflow, você já usa essa ferramenta para fazer o desenvolvimento, tá? Então, assim, a SAP tentou containerizar, né, centralizar todas as formas de desenvolvimento dentro dessa ferramenta, tá? Do SAP Web IDE. Né? Daqui você pode dar o deploy tanto para um ambiente SCP, Cloud Platform, quanto para o ambiente on-premise. Tá? Então, assim, você pode ter a ferramenta de desenvolvimento dentro do WebIDE, que está no SAP Cloud Platform, e deployar as suas aplicações, por exemplo, o seu Fiori, ou no SCP, no próprio SCP, ou no on-premise. Tá? Então, assim, a gente fez alguns projetos onde a gente usou o SAP WebIDE, que é a ferramenta, no SCP e fez o deploy no Fiori on-premise, tá? Aqui é para quem não viu ainda, tá? Para quem não entrou no SAP Web IDE, a cara da ferramenta ela é padrão de mercado, tá? Então, assim, eu tenho um menuzinho no lado esquerdo, tenho um workspace onde eu crio meus projetos, também ainda no lado esquerdo, mas um pouco mais para cá, né? E no meio, o meu ambiente onde eu faço desenvolvimento, onde eu codifico e onde eu faço, no caso, por exemplo, do workflow, do IBPM, eu faço o fluxo dos processos, tá? Tem uma outra ferramenta aí que a SAP está disponibilizando para o mercado, tá? Ela chama BAS, tá? Business Application Studio. Ela está tendendo a fazer a mesma coisa que o SAP Web IDE, tá? Então, assim, ela tende a ser um sucessor do SAP Web IDE. Só que ela tem algumas outras vantagens. Ela também tem você pode já ter um SQL embutido nela. Então, você pode criar entidades e já testar no próprio ambiente, tá? Mas isso está começando agora. Então, assim, eu já deixei aqui como um ponto de atenção para quem quiser começar a estudar essa plataforma, já ter esse direcionamento. Tá? Eu tenho, falando de desenvolvimento, né, de enhancement, o ABAP CDS, CDS View, que eu tinha mencionado antes, então é muito forte no S4. Eu desenvolvo views
diretamente no banco de dados. Eu uso a ferramenta Eclipse, mas eu estou desenvolvendo diretamente no banco de dados lá no HANA, tá? E fazendo isso, eu já posso publicar esse CDS View. Eu posso tanto usar o CDS View dentro do ABAP, tá? Como eu já ter ele exposto como OData para ser usado no SCP, tá? Então, eu posso estender esses CDS que já existem, tá? Então, eu pego do standard, estendo ele, tá? E eu acabo publicando ele como OData. Eu uso ele como OData para consumir lá no Fiori, tá? Ou em algum outro serviço que venha bater e entenda o protocolo OData, tá? Eu tenho mais um exemplo aqui, em que além das funcionalidades do CDS, eu ainda posso ter as annotations. Tá? As annotations, elas montam como se fosse um relatório, tá? Com anotações, o que é header, o que é item, o que eu escondo, o que eu mantenho de coluna, que tamanho. E aí isso, quando eu vou criar já no template, lá dentro do SAP Web DE, um Fiori, eu já monto um template de worklist, tá? De lista de trabalho, já com essas características, tá? Então, assim, eu estaria adiantando um trabalho que eu teria que fazer programação dentro da tela, tá? Então, assim, isso é como se fosse o alve, tá? Do Fiori, tá? Então, é o melhor exemplo que eu achei agora aqui para exemplificar, tá? Aqui fala um pouco do OData, né? Que é o protocolo Open de mercado, né? Acho que a apresentação vai ser divulgada, então vocês podem ler um pouco mais. Eu tenho que passar para não atrasar muito, né? Então é chamado de ODBC da web, tá? O OData, vou dar um exemplo, vários outros softwares, SaaS, né, ou não, se comunicam via OData, tá? O bom do OData é que ele não é só um protocolo de busca de informações e acabou ali, tá? Ele faz o quê? Ele tem a capacidade de fazer filtros, tá? Ele tem capacidade de fazer paginação. Então, vamos supor que eu tenha uma aplicação Fiori, onde eu tenha várias páginas do mesmo relatório, e o OData tem inteligência suficiente, né? Lógico, com a aplicação, sim, para saber que ele tem que trazer um certo limite de linhas e que se ele der o next na aplicação, ele vai para as próximas linhas. Então, isso impede dele puxar toda a informação numa base, por exemplo, que eu tenho de 1000 linhas, né? Não vou puxar 1000 linhas de uma vez, não, vou puxando de 10 em 10 conforme o usuário vai baixando. Então, o OData tem esse controle, tá? A parte do Open Connectors, eu vou falar rapidamente aqui, é assim, a disponibilização da SAP de conectores para você ter facilidade de parte de autorização, de busca de dados com outras plataformas, tá? Tem exemplo aqui, Google Drive, Salesforce, Facebook, tá? Então você pode puxar informações de outras plataformas, se conectar com outras plataformas facilmente, tá? Aqui eu fiz um exemplo, né? Foi uma POC que a gente fez, tá? Com o Facebook, onde a gente cadastra uma instância, né? Então você cria a instância e aí começa a usar o Swagger, os métodos que são disponíveis dessa instância, tá? Aqui a gente deu um ping, né? E aí ele respondeu, o Facebook respondeu, tá? Vocês podem fazer esse teste se vocês quiserem. Entra lá Open Connectors na plataforma do trial e aí vocês podem brincar com isso se vocês quiserem, tá? Outro serviço que eu acabei falando também antes, tá? E que agora está muito divulgado, é o IBPM, tá? IBPM, assim, é o workflow do SCP, tá? Então, assim, eu começo agora a desenvolver minhas aplicações no SCP e eu tenho a necessidade de ter workflows de aprovação, workflows de gerenciamento de tarefas, tá? Então, com essa necessidade surgiu o IBPM para que eu possa interativamente lá com o Fiori, tá? Ou com alguma outra tela, né? Mas nativamente com o Fiori, eu tenho uma interação onde eu posso ter uma aprovação, eu posso ter uma consulta a outros serviços, tá? E eu posso ter
lá a finalização do workflow, conectando no meu ECC e gravando algum dado. Tá? Então, basicamente, eu tenho essa possibilidade agora na cloud. Tá? Aqui seria uma arquitetura de workflow, tá? É aquilo que eu falei, eu começo, eu starto a aplicação workflow, e aí ela segue o fluxo, e ela pode continuar dentro do HANA. Então, assim, em várias etapas do workflow, eu posso acessar o HANA para coletar dados ou para gravar dados. Tá? Então, assim, eu monto uma estrutura em paralelo à do HANA, ou do ECC, né? Para ir toda hora trafegando informação, porque ele trabalha com serviço workflow, né? Então ele pode chamar o OData, pode chamar o API, tá? E pode ter o retorno ou pode gravar alguma informação, tá? Aí eu tenho o portal, né? Então assim, criei a minha base de dados, o meu HANA tem um modelo de dados, ou eu tenho Data Replication, então no meu HANA Cloud eu tenho as tabelas replicadas, eu criei o meu Business Logic, eu criei meu Fiori, tá? Usei meu WebDE, eu usei meu Workflow e agora eu quero eventualmente transformar todas as aplicações que eu criei, unificar elas e publicar em algum lugar, é o portal, tá? Então no portal eu posso criar sites, né? Diferentes, onde eu ponho essas aplicações, tá? Tanto Fiori como não Fiori, né? E aí eu tenho alguns modelos aqui que eu posso adotar como padrão do portal, tá? Então, assim, o mais comum é o que a gente vê, que é os tiles, né? O de tiles, onde eu entro no ambiente Launchpad e aí começo a navegar, tá? Mas eu posso ter também outros, então, voltados para marketing, né? Então, no caso aqui, eu quis frisar, porque eu tenho a possibilidade de incluir imagens no portal, eu tenho um background legal, né? E aí chamar as aplicações de forma assim a não parecer tanto com o Launchpad, tá? Então assim, eu tenho essa possibilidade, ele já mostra isso para a gente. E isso tende a evoluir, né? Esse portal desse AP tende a evoluir para ficar cada vez com mais ferramentas, tá? Bom, eu terminei agora a parte aqui da apresentação, né? E eu gostaria de mostrar para vocês dois produtos que a gente acabou desenvolvendo dentro de casa, tá? Então, um deles é o Tax Payment, tá? Então, toda a parte de impostos, né? Eu trato ele fora da plataforma, né? Isso foi criado no SCP, né? Então, eu tenho vários aplicativos aí, né? De indicadores, eu posso pegar, eu posso receber de APIs a integração de tributos, de um XML, de um CSV, tá? Então, tentamos criar uma plataforma igual à plataforma que é hoje, por exemplo, a que substitui a pricing do ECC, tá? Então, cada vez mais, a gente está indo para esse mundo, né? Então, antigamente a gente levava meses para desenvolver uma pricing, porque tinha mudado algum regulamento do governo tal, então a gente tinha que fazer modificação, tinha que adequar horas exaustivas de teste, e hoje já não, né? Hoje a gente já tem serviços, né? Onde eu plugo APIs, né? Add-ons dentro do ECC, ele vai consultar, ele passa o valor, passa os valores, e eu obtenho os resultados, e eu não preciso me preocupar se a legislação mudou, ou algum outro fator mudou, ou eu tenho que dar update, ou upgrade, a preocupação é do provedor do serviço, tá? Então, a gente tenta mostrar também que a gente está evoluindo porque a gente vê que isso, a criação de produtos em paralelo, na plataforma da SCP, é o futuro, tá? Então, assim, é a criação do microserviço, é a criação de alguma coisa que você gerencia à distância e não precisa se preocupar no momento de upgrade, tá?
Aqui eu tenho arquitetura, né? Então foi utilizado o portal, tá? O Launchpad, o Fiori, né? A gente usou o tema, né? O iTema é outro serviço que tem dentro da plataforma onde eu consigo modificar o layout do Fiori, tá? O WebDE como ferramenta de desenvolvimento, tá? Aí eu tenho a parte de subscrição de aplicação, né? Um banco HANA, a parte do workflow para fazer orquestração, né, de aprovação, e aí alguns outros elementos que eu faço, uso para fazer a conexão com o ambiente SAP. Tá? Então, assim, aqui eu caracterizo, usando a API, eu caracterizo que essa aplicação é totalmente apartada do ambiente SAP, mesmo sendo uma aplicação que é necessária para o SAP. Tá? Então, a ideia assim, é começar a criar essas aplicações para termos mais flexibilidade de integração, tá? Essa daqui é a cara, né? Então, assim, esse é Fiori, tá? É SAP UI5, né? Esse SAP UI5, desenvolvido na plataforma no SAP WebDE, tá? A gente desenhou a cara dele da forma que a gente quis, né? Então, colocou os indicadores, né? Foto, aí a parte da navegação, né? Então, eu tenho a parte de bancos, eu tenho a parte da gestão de documentos, tá? Então, assim, vocês veem que a flexibilidade é grande, eu não fico preso só àquela tela que a gente pensa que só existe, né? Aquela tela do Fiori, tá? E aí, finalmente, os gráficos aí para análise posterior, tá? Então, esse é um dos aplicativos, né? O outro aplicativo que a gente está desenvolvendo, né, é um aplicativo de governança, tá? Então, a ideia nesse aplicativo de governança é que a gente tenha os sistemas envolvidos nas integrações, tá? E nos processos cadastrados aqui, tá? Aquela história, por exemplo, putz, eu não perdi o documento, não sei o que está passando de um lado para o outro, o documento está em tal diretório. Não, isso aqui vai ser uma ferramenta viva, onde eu vou estar apontando, eu vou estar apontando o que eu preciso saber das integrações, tá? Endpoint, nome da integração, e o gerenciamento de alguns componentes. Então, assim, os componentes que vão ter APIs, né? Eu posso estar cadastrando aqui as APIs de monitoramento e vendo se o serviço está no ar, tá? Então, assim, não vai ser só um cadastramento puro, né? Então, além da parte de documentação, de documentar o que realmente tem em cada integração e o processo, tá? Que é o mais importante. Então, assim, por processo, eu cadastro as integrações, né? E os sistemas que participam. Eu ainda tenho um monitor vivo via acesso às APIs desses serviços, tá? Aqui, nesse caso, foi desenvolvido no SAP WebDE, né? Usamos o Node.js aqui, tá vendo? Com o SAP UI5, tá? Usando o banco Postgre. Então, assim, você vê que o universo aí ele já começa a ser maior, tá? Então, assim, eu tenho aproveitamento aí de vários recursos da plataforma e também posso ter recursos sendo explorados fora da plataforma, tá? Eu posso acessar tudo que é serviço, eu posso acessar da plataforma e a plataforma disponibiliza tudo em forma de serviço para os outros, tá? Isso que é importante, tá? Quando eu falo de SCP, eu estou falando de serviço, tá? Então, tudo é serviço. Internamente, ele também gerencia, por exemplo, o HANA, se comunica com o Fiori Serviço, Node.js com o HANA Serviço, né? Então, assim, eu tenho tudo agora esse approach, tá? Essa daqui é a telinha dessa parte de governança, né? O Adriano aparece aí, ele que é o cabeça aí desse desenvolvimento, né? E aí eu posso cadastrar os players, eu posso cadastrar os processos,
estão rodando, né? E aí eu tenho algumas configurações, eu posso ter sizing, no caso de banco de dados, por exemplo, o HANA, tá? E aí monitoramento, né? E as soluções, de repente eu preciso saber se está fora do ar um serviço, né? Posso ter alertas, né? E assim vai, né? Ó, eu tenho no final também o gráfico sempre num foge aí para a gente ver esse monitoramento, tá? Bom, eu corri aqui porque agora tem a parte de dúvidas aí. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para você, pode abrir o microfone. Ou mandar no chat, eles ficarem melhor. Bom, Wagner, eu acho que eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de deixar seu contato projetando na tela, e aí se alguém tiver alguma pergunta, pode te encaminhar por e-mail. Tá. Esses aqui são os contatos, tá? Eu sou gerente de soluções, tá? Temos a equipe toda grande, né? Inclusive não somos só uma empresa, né? Então CNC, a parte de SCP, toda essa parte de inovação, a Strong forte em RH, tá? Toda a parte de HCM, Success Factors, e a gente tem um laboratório, né? L4I, que é em Ourinhos, que foi exatamente o responsável pelo desenvolvimento das aplicações, tá? Então, bom, qualquer dúvida aí, vocês podem me acionar ou acionar o pessoal aí que tá nesse slide, tá bom? Eu agradeço, Wagner, pela disponibilidade, pela apresentação. Reforço que tanto a apresentação quanto a gravação da live será disponibilizada no portal da ZUG, na área logada, na pasta documentos, live parceiros, Science e a data de hoje, tudo bem? Ok. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.